Mais uma série do nosso Devocional Direção. Bom dia para você que chegou. É a série Coração Transformado. Vamos ler um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E a partir desse versículo, nós vamos falar sobre essa transformação do coração. Entendendo o que é o coração, biblicamente falando. Se é possível, porque você vai entender que o coração é a sede dos sentimentos, né? A Bíblia trata o coração como a alma, o lugar das emoções. E se é possível viver uma transformação nas emoções. Que parece que existe um negócio em nós que nunca se converte, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Vamos lá. Provérbios 4, 23. Diz assim a Bíblia Sagrada: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que o texto diz. Você deve guardar muita coisa. Inclusive fica aí um conselho para você, né? Guarde muita coisa. Você precisa guardar os seus segredos, você precisa guardar informações, algumas coisas que são da sua intimidade, você precisa guardar o seu momento secreto com Deus, você precisa guardar dinheiro, você precisa guardar reserva. Mas o texto está dizendo assim, ó, sobre tudo que se deve guardar. Então, mediante a todas as coisas que você precisa guardar, tem algo que você precisa guardar mais do que tudo, que é o seu coração. Eu poderia ficar só dissertando sobre o que de fato significa esse provérbio. O que significa guardar o coração, né? Só através desse versículo nós podíamos tirar aqui uma semana inteira falando sobre isso. Porque guardar o coração é simplesmente cuidar de algo que vai fazer com que eu seja governado, eu seja dominado. E se existe uma coisa que Jesus veio fazer quando pagou o preço por nós, é nos trazer a liberdade. A Bíblia diz assim, ó, se porventura o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então livre do quê? Né? Do que ele nos fez livres? Para que ele nos fez livres? Né? Livres do que se nós achamos que tomamos decisões por nós mesmos? É que na verdade existe um inimigo dentro de nós. E esse não é o diabo, os demônios e coisas místicas. Mas o maior inimigo somos nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós vivemos escravos dos nossos próprios desejos. Os desejos vão nos escravizar. Ao longo da vida, os vícios vão nos conduzir. É muito difícil encontrar uma pessoa que não tem vício nenhum. É praticamente impossível. Todos nós temos uma gana por algo. Às vezes é algo muito negativo, muito destruidor, às vezes é algo positivo, mas também se torna vício. Nós temos que, parece que ter algo para se agarrar, né? Então nós vamos ser escravos, porque esse é um inimigo invisível que está em nós e que não adianta você sair do lugar porque o inimigo continua com você. Olha como isso é emblemático. Quando você tem um inimigo na frente, quando você tem alguém te afrontando, um gigante na sua frente, está nítido o que é o inimigo, está claro quem é o inimigo. É muito mais fácil combater aquilo que eu conheço, aquilo que eu discerno, aquilo que eu percebo. Mas quando o inimigo está em mim, quando há um impostor dentro de mim, existe até um livro muito profundo que fala sobre o impostor que mora em nós, quando existe esse inimigo que é nós, que está dentro de nós, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Eu vou lutar contra o quê? Contra mim mesmo? Então a gente entra numa confusão, passa a vida inteira trocando de lugares, trocando de pessoas, trocando de trabalho, trocando de carreira, e achando que vai lutar contra esse inimigo, o inimigo está visível. E de fato não. De fato, o maior inimigo mora em nós, que é aquele que vem de uma velha vida, que quer nos levar sempre para trás e nos fazer voltar a ser escravos. Então guardar o coração é guardar a sede das emoções. Na Bíblia, o que significa o coração? O que simboliza o coração? Óbvio que não é o órgão humano. Até postei um banner, né, uma arte para divulgar a série dessa semana. E ali tinha um coração batendo, né? Você pode ver ele no feed, no store, tem ali batendo o coração. Mas não é de fato o coração órgão humano que pulsa o sangue. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela fala sede das emoções, sabe? A sede da alma, dos sentimentos. E de fato, dentro do coração, dentro da sede da alma, dentro dos sentimentos, moram as nossas intenções.
É ali que moram nossas intenções. Um ser humano que se conhece, ele conhece as suas intenções. E é muito difícil você saber as suas reais intenções. Quando um rapaz vai falar com o pai da menina para namorar com ela, quando o rapaz chega para a família dizer, olha, eu quero a mão da sua filha, há uma pergunta que o pai faz, né? A pergunta quais são as suas intenções? E de forma clara, as pessoas perguntam isso a fim de que nós sejamos sinceros. Mas é muito difícil você mesmo saber as suas intenções. Porque elas estão guardadas nesse lugar, sabe? No coração, na alma, no sentimento. Dentro desse lugar onde você simplesmente é controlado por ele. O ser humano é um ser emocional. As pessoas não falam o que pensam, elas falam o que sentem. Você não se move enquanto não sentir. É incrível quanto você sabe das coisas, mas o saber não resolve. É quando você sente de fazer. Então não é incomum você ver pessoas dizendo, eu senti de fazer, eu senti de dizer. Ah, eu sei que tem que fazer, mas não senti ainda. Eu sei que isso é o certo, mas eu não estou sentindo. Porque, de fato, nós somos seres sentimentais, seres emocionais. E está tudo certo. Não tem como um ser humano não ser emocional. Sabe? Não, eu sou completamente racional, eu sou completamente calculista, eu sou decisivo, eu não deixo nenhuma emoção me governar. Bom, você já está se emocionando com a sua intelectualidade, mas nós já vamos sempre caminhar, nós estamos sempre caminhando em direção aos nossos sentimentos. Sempre em direção aos sentimentos. Deixa eu dar bom dia para você que está chegando, que depois das 7 horas começa a chegar gente, né? Depois das 7 horas começa a chegar o pessoal, porque o Instagram vai notificando. Deixa eu dar bom dia, tem mais gente chegando aqui, gente. Olha aqui, muito legal vocês, bem-vindo, bom dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, a Cris diz assim, o Guilherme te cumprimenta, bom dia, Ariel. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Como é que tá? Amiguinho do Miguel. Ó, o pessoal tá chegando aí, gente, maravilha, hein? Bem-vindo, chegue, seu devocional de direção. Estamos falando sobre coração transformado e estou introduzindo simplesmente o assunto, falando sobre o que de fato é o coração, biblicamente. É esse lugar, o lugar onde estão as nossas maiores motivações. Porque a partir do momento que uma intenção ela é estabelecida, quando você tem uma intenção, uma intencionalidade naquilo que você quer viver, é montado em você a motivação. A motivação é aquilo que te move e com certeza a motivação tem relação com os seus sentimentos. As suas motivações elas têm a ver com o que você sente, com aquilo que arde. Aí você define um motivo para você agir, para você partir para o próximo passo. Por quê? Porque está sentindo algo internamente. Sabe? E quando o sábio diz, quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele diz, guarda o teu coração. O que está sendo pedido aqui por Deus é um cuidado com os tipos de sentimentos que eu estou tendo. É uma análise que eu preciso fazer com relação ao que eu sinto. E a gente aprendeu ao longo da vida, ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, ouvindo algumas pregações, que o que precisa ser corrigido é o comportamento. Eu passei minha vida inteira ouvindo que eu preciso corrigir meu comportamento. Ó, seu comportamento não está legal. Senta direito. Levanta direito. Arruma o cabelo. Fala assim. Fala assado. Muda o tom de voz. Muda a postura. E a gente cresceu num ambiente cristão que só soube nos corrigir por fora. Só que o comportamento, ele é só o resultado de sentimentos. De coisas que vêm de dentro. E que resultam em ações. E que ações desencadeiam hábitos, hábitos transformam o nosso comportamento. Existe uma forma de você perceber o que está causando o seu comportamento é através dos sentimentos. Então a pergunta não é por que você fez isso? A pergunta é por que você ainda sente isso? Às vezes chega um menino ou uma menina dizendo, eu não sei por que eu fiquei com aquela pessoa. Eu sei que não deve, eu me senti muito mal, mas eu não sei por que eu fiquei. Não, a pergunta que eu te faço não é o porquê que você ficou, a pergunta é por que você sente essa vontade ainda? Sabe, enquanto você questiona comportamento, você não entende que isso vem através de sentimentos. Você sabe que a origem desses sentimentos
Eles são de pensamentos, né? De alimentação da alma, daquilo que você assiste e ouve. Isso vai trocando, vai alterando os seus sentimentos. Mas eu quero chamar atenção para esse ponto hoje. Esse lugar das emoções, esse lugar onde tem aquilo que queima em você, é aquilo que você ignora. Nesse lugar, você está sendo avaliado por Deus. Porque Deus te pede, guarde isso. Guarde as suas emoções para o momento certo. Quando a gente ensina que o jovem deve se guardar para ter relações sexuais íntimas com alguém, depois de ter um compromisso com a pessoa, é sobre isso, é sobre guardar esses sentimentos. A maioria dos sentimentos, eles são para o momento certo. E existe, por exemplo, as obras da carne, que Paulo escreve em Coríntios, você vai ver que muitas delas são sentimentos que, no lugar certo, encaixado na hora certa, eles são perfeitos. Por exemplo, ambição. Né? Vamos pegar outro exemplo agora. Ambição. A ambição é muito feia, a pessoa ambiciosa é muito feio. Mas tem um versículo que Paulo diz assim, olha, aquele que almeja o episcopado, sabe, aquele que almeja o destaque, almeja a liderança, almeja lugares de exposição, excelente obra almeja. Ele está dizendo assim, olha, não é pecado você ter ambição. O pecado é você ter ambição que quer queimar etapas, ambição que quer passar por cima dos outros, ambição que não quer suportar processos. Então o problema não está em ser ambicioso, no sentido de entrar numa empresa e dizer, olha, hoje eu estou aqui no nível operacional, mas muito em breve eu vou estar no tático e se Deus querendo, e eu quero, eu vou chegar ao estratégico. Ah, você é ambicioso, sai daqui ambicioso. Sabe quem foi chamado de ambicioso? José. O próprio pai de Jacó olhou para José e falou assim, por acaso eu e a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar? É isso que você está dizendo? Vamos nos curvar diante de ti, José? Não, você é muito ambicioso, você é ambicioso. É muita ambição isso. Se não é no coração de Deus. E o que Deus colocou no coração de José não era nada mais, nada menos do que uma imagem que lhe causaria uma ambição. E o que é a ambição? É o desejo pelo crescimento. Só que o desejo pelo crescimento desenfreado, aquele que quer viver grandes tarefas sem cumprir as pequenas tarefas, aquele que quer servir muita gente não consegue servir pouca, aquele que quer ter muito dinheiro não consegue ser fiel no pouco, aquele que quer simplesmente crescer, mas não para servir, e sim para machucar, está o sentimento certo no lugar errado, da forma errada, instalado de forma errada. Aí se torna um pecado. É que nem o desejo pela intimidade. Uma vez, dois namorados estavam namorando, e já faziam 2 anos, e eles começaram a ter muito desejo sexual, né? Você sabe que o namoro cristão é o namoro mais difícil, porque é uma escolha que você faz, ter um namoro não tão legal para um casamento maravilhoso, né? Do que ter um namoro incrível e um casamento frustrado. Então é uma escolha, né, que se faz. E eles estavam tendo um desejo sexual muito forte. E eles disseram assim, o que nós fazemos? Eu digo, olha, até entenda isso como um sinal de que você precisa crescer em compromisso. Sabe, não é errado você sentir desejo sexual, inclusive é um problema você não sentir. Né? Você está namorando e não tem desejo sexual, é complicado, né? Tem uma coisa errada. Tem que analisar esse sentimento, por que não está vindo esse sentimento, da onde que surgiu esse problema. Mas a questão é que ele, antes da hora, vai fazer você queimar etapas. E essas etapas precisam ser vencidas. Mas chega um momento também que a relação pede um novo nível de comprometimento, de compromisso, de aliança. Porque o desejo é um sinal de que vocês estão querendo viver algo mais íntimo. Então tá tudo certo você ter esse desejo. Às vezes você chega para um rapaz e ele, não, porque eu tenho muita vontade de pecar, eu tenho vontade de sair, ficar com as meninas, a menina também não, porque todas fazem, eu também quero. Eu digo, olha, o problema não está você querer isso agora. O problema é você querer queimar todas as etapas para chegar nisso. Você querer estragar todo o processo para chegar nesse desejo. Né? E assim vai. Né? Eu quero crescer, e é por isso que eu quero crescer agora. Não, então, querer crescer faz parte. Querer se destacar faz parte. A questão é, você quer pagar o preço por isso? Então, você tem a goleira e você tem a bola. Se você olha para a goleira, você pode errar da bola.
Sabe, tem o gol ali na frente. Falo muito sobre isso, né, com alguns. O gol tá lá e aí tem a bola para chutar aqui. Se você ficar só olhando pro gol, você vai errar da bola, chutar errado. Então não adianta olhar só pro gol e dizer, é aí que eu quero chegar, é ali que eu quero acertar. Tem que olhar para a bola também, tem que baixar a cabeça, olhar para a bola, porque a bola é o processo. Se eu errar da bola, eu vou errar do gol. Então eu olho para o processo e construo o degrau por degrau até chegar no objetivo. Eu defino o objetivo e depois foco no processo. Então defina o objetivo e depois foca no processo. Tem gente que não define o objetivo, ele não foca no processo também. Ele não define o objetivo, ou define o objetivo, fica sonhando com o objetivo e não foca no processo, não resolve. Então, a questão não é você ter desejos, a questão é o quantos que os desejos te têm. A luta do dia a dia contra a nossa carne é contra desejos que querem nos dominar, nos levar. Detalhe, voltando então, né? Voltando a falar sobre a sede das emoções, a sede dos sentimentos, que é o nosso coração, segundo a Bíblia. Ali dentro está o que me move. Nesse lugar. O salmista, o proverbista, né? O Salomão, sabe o Salomão? Vai dizer, olha, guarde esse lugar. Guarde esse lugar porque você vai ter que usar isso depois. Você vai usar isso depois. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguns hormônios, eles são liberados. Existe o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação, o hormônio do prazer. O hormônio do prazer é a dopamina. É o hormônio do prazer, né? Então a dopamina ela é disparada, por exemplo, quando você termina uma tarefa. Né? Você diz, olha, eu vou terminar tudo isso aqui hoje, e quando você dá o risquinho na última tarefa, assim, o teu cérebro descarrega a dopamina. É uma sensação de recompensa por você ter concluído o que você começou. Concluído o que começou. Ok. Só que a dopamina também é liberada com alguns estímulos, com alguns gatilhos mentais. Sabe o que é hoje o motivo para o maior disparo de dopamina? O celular. A quantidade de gatilhos, de estímulos que o celular, a internet, uma tela e as possibilidades que ela produz descarrega em você, é como se você tivesse ganhado uma maratona, mas você não fez nada. Então você é tentado a ficar viciado, a preso. Por isso que você olha pessoas, por exemplo, pulando de bungee jump, de cabeça para baixo, numa corda elástica. O cabeça escalando uma montanha de não sei quantos metros, em cima de uma pedrinha, arriscando cair, se arrebentar. Subindo num aviãozinho lá no alto, para pular e ficar um tempão sem paraquedas, para depois ligar o paraquedas. Acionar o paraquedas, por alguns minutos ele vive uma descarga de dopamina depois daquilo, que ele quer voltar, então ele acaba se viciando naquilo. Querer de novo aquela sensação. Adrenalina, dopamina. Só que esses hormônios são liberados em algumas outras atividades que não geram nada de retorno. E você simplesmente se vicia. Olha, se você tivesse concluído uma tarefa e tivesse recebido uma descarga de dopamina, de recompensa, de sentimentos bons por ter concluído, você pelo menos estava construindo algo para o futuro. Quando você passa 3 horas no celular e recebendo descarga de dopamina só porque está vendo a vida dos outros ou porque está vendo um vídeo engraçado, você não está construindo nada. Inclusive está destruindo, porque podia estar construindo outra coisa. Então isso que significa guardar os meus sentimentos, guardar as minhas emoções, protegê-las, porque elas vão me apontar direções. Meus sentimentos vão dizer qual pessoa... As pessoas chamam de tudo que é coisa aí fora, né? Chamam de intuição, chamam de o sexto sentido, elas chamam de o santo bateu, o santo não bateu, mas tudo isso é sentimento. É sentimento. É emoção. Quando você olha, bateu ali, eu e ele se acertamos, esse aqui não se acertamos. E aí você às vezes bota até em Deus uma conversa. Não, é Deus, foi Deus que fez, Deus deixou fazer. E na verdade o que aconteceu foi uma conexão de sentimento, de dois que sentem a mesma coisa. Dois que têm um coração que queima pela mesma coisa. Automaticamente as conversas vão ser parecidas, os locais frequentados vão ser parecidos. E vocês vão se conectar. O ser humano é esse ser emocional. Agora, você está sendo avaliado por Deus pelo quanto você guarda esses sentimentos, o quanto você preserva esses sentimentos. Olha, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7,
Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, ele olha para o filho mais velho, Eliabe, e ele diz, certamente esse é o rei. Ele vai para ungir um rei, né? Depois ele acaba ungindo Davi. Ele chega lá, e ele encontra o mais velho e fala, esse aqui deve ser o rei, tem cara de rei, cara de soldado, um guerreiro. E quando ele vai ungir, Deus chama ele, no versículo 7, e diz assim, não atentes para a aparência, Samuel, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado esse aí. O homem vê de uma forma, Deus vê de outra. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor ele está olhando para esse lugar, para o coração, para a sede das emoções, para a sede das intenções. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou vendo o mover dele, eu não estou vendo a ação dele, eu estou vendo a motivação. Eu não estou vendo o que ele faz, eu estou vendo o porquê que ele faz. Estou vendo... Gente, isso aqui é muito poderoso. A gente precisa entender que Deus está vendo o porquê. Não existe a forma certa de fazer a coisa errada. E está nos nossos sentimentos o porquê. Sabe, uma pessoa que conhece os seus porquês, ela se conhece de verdade. Uma pessoa que conhece os seus porquês, ela sabe as suas intenções. É por isso que você precisa perguntar para si mesmo os seus porquês, por muitas vezes, por muitos dias, o porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu sou assim. E quando você pergunta assim para você mesmo, você vai em busca das respostas. O porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu não faço o que deveria, o porquê que aquilo que eu quero está cada vez mais distante daquilo que eu preciso. O porquê. Quando você se pergunta várias vezes, você começa a cavocar dentro de você. Cuidado que você vai passar mal. Se você não tem esse costume na primeira vez, você vai passar mal. Porque se você começa a perguntar para si mesmo, você começa a cavocar dentro de você. E aí existe um perigo e muita gente não quer falar sobre isso porque vai ficar mal. Vai passar mal. Quando começa a perceber que, na verdade, as intenções nunca foram boas, que sempre foi motivação perversa, motivação errada, fazendo coisas lindas com motivações erradas. E eu digo para você, por muitas vezes cavoquei dentro de mim e não gostei do que eu vi. Porque coisas lindas, atitudes lindas, elas não justificam o porquê. Aí tem aquela frase que diz, os fins justificam os meios. Nem sempre. Tem algumas frases que elas vão trocando, elas trocam a seriedade das coisas, né? São frases que a gente vai compartilhando, vai passando adiante, que nem fofoca, né? E, de certa forma, o diabo vai ganhando legalidade, porque a gente está vivendo sobre frases, sobre provérbios de chineses. A gente está vivendo sobre ditados, ditos populares, ao invés de viver sobre princípios bíblicos. Então, os fins justificam os meios. Tem certeza? É que essa frase está dizendo que o que eu estou fazendo não importa, o que importa é a intenção. Não. Não, porque a sua intenção é o que te fez fazer o que faz. Te faz fazer o que faz. E quando a sua intenção ela é correta, você não vai fazer tudo de forma errada. Não, você vai se moldando ao longo do tempo. A não ser que você é um que não questiona as intenções e gosta de contar historinha para si mesmo, dizendo, não, eu faço porque eu tenho um coração bom, eu faço porque eu sou bom. Meu irmão. Se a gente encontra Jesus e todos os dias busca Deus, a gente tende a ter um coração mau, voltando ao governo todos os dias. Imagina alguém que não tem relacionamento com Deus. Nós somos maus sem Deus. Alguém um dia disse para mim assim, eu estou em pecado, eu estou mal, eu não consigo buscar Deus. Eu disse para ele, você é melhor do que eu. Porque eu sou muito pior do que você. Eu seria muito pior do que você se eu não buscasse a Deus como eu busco. Então eu não busco a Deus porque eu sou bom. Eu busco a Deus porque eu sou mau. Eu busco a Deus porque se eu não buscar do jeito que eu busco, eu sei que eu posso me tornar. Você conhece alguém que não busca a Deus e não estragou tudo ainda? Esse é o pior problema, porque ela vai ganhar tudo na vida e vai perder a alma. Mas você é melhor do que eu. Eu acordo para buscar Deus de manhã todos os dias porque eu sei o quanto que eu sou mau. A Bíblia diz que Deus dá boas dádivas aos filhos dele, né? Mas ele diz assim, se vós sendo maus,
A natureza humana está dentro de nós. Nós vamos ser maus por consequência, por natureza, por essência. Você não precisa ensinar a criança a fazer o errado, você só precisa ensinar a fazer o certo, porque o mal já nasce sabendo. Então nós temos essa inclinação para pensar de forma errada, de sentir de forma errada. Os nossos sentimentos eles vão nos governando. Né? A pessoa diz assim, está falando o que pensa. Não, eu não falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto, porque enquanto eu não sentir, eu não falo. Então os sentimentos eles são o empurrão, eles são o motor que nos leva a agir, a falar, a fazer e a parar de fazer também. Sabe, Deus não pergunta para nós quais são as nossas intenções. Deus não pergunta, as pessoas perguntam. A gente, na verdade, vive a vida tentando descobrir a intenção das pessoas. Deus não pergunta, porque Ele já sabe as nossas intenções. Tudo que nós queríamos saber é o que Deus sabe. Tudo que nós queríamos saber. O porquê que tal pessoa fez o que fez. Você já se deparou com uma situação assim de você julgar uma situação errada? E você achar que a pessoa fez por causa disso, por causa daquilo? E depois de um tempo você vai lá conversar e você vai descobrir o porquê que você fez, que a pessoa fez aquilo. E você vê que não tem nada a ver com aquilo que você pensou. E quando você descobre a intenção da pessoa, você descobre o coração da pessoa, você entende tudo que ela fez, tudo que ela faz. Olha o que Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu já vi o que te move. E se você está fazendo algo bonito para todo mundo, recebendo aplausos, e o que te move não é o sentimento correto, eu já vi. Primeira coisa. Segunda coisa, eu estou te avaliando diariamente. Deus está nos avaliando pela forma que nós lidamos com nossas emoções. O quanto que isso nos governa, o quanto que isso nos tem. Porque se existe uma coisa que Cristo nos liberta, se existe algo que Jesus vem para nos libertar, é sobre o domínio dos nossos desejos. O maior inimigo do propósito é o desejo. E os desejos foram feitos, Deus já colocou em nós, eles foram feitos para um momento, para uma hora, para uma dose, porque o que separa o veneno do remédio é a dose. As emoções, os desejos, eles foram colocados em nós por conta de momentos que você vai precisar desfrutar, aproveitar. Mas quando os meus sentimentos estão me levando a lugares totalmente perversos, quando eu estou cada vez mais distante do que eu preciso, quando aquilo que eu quero sempre é diferente daquilo que eu preciso questionar. Por que eu quero sempre o contrário do que eu preciso? O que você quer, o que você precisa. Existe um alinhamento, sabia? Eu vim trazer uma boa notícia para você. Existe um alinhamento. Existe um alinhamento. Existe um dia em que aquilo que você quer e aquilo que você precisa se unem. E eu vou te ajudar nessa construção nesses 3 dias. Eu quero trazer para você alguns princípios aqui amanhã e quinta-feira sobre como você vai viver esse alinhamento. Você vai encurtar essa distância através do poder do Espírito de Deus, através do poder da palavra de Deus. Você consegue viver o que você quer e o que você precisa. Porque enquanto você está distante, enquanto você está vendo o que você precisa, você só age da forma que você quer, e você não consegue caminhar na direção que você precisa, ou quando você está vivendo o que precisa, mas sempre sem coração, sempre sem sentimentos, sem arder, está fazendo o que precisa, mas sempre sem paixão, também é um sinal ruim. É uma balança. Se você está sempre fazendo o que gosta, o que quer, e no fim você está cada vez mais distante do que precisa, e você um pouco está diante de situações que você não gostaria de viver, simplesmente porque você escolheu fazer o que queria ao invés de fazer o que precisava ser feito,
Ou se você é a pessoa que faz sempre o que precisa, mas nunca você vê brilho nos olhos, paixão pelo que se faz, é porque você está desajustado, está desalinhado. O que você quer está lá e você precisa estar lá. Sabe de uma coisa? Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar isso. Você não pode ir lá e dizer, é assim mesmo, eu sempre quero e eu sempre faço o contrário. Você não pode fazer isso com a sua vida. Sobre tudo o que você deve guardar. Você deve guardar esses sentimentos. Você deve guardar os sentimentos, não é para você criar um personagem, sufocar sentimentos. E você vai cair nesse extremo que eu falei. De fazer sempre o que se precisa, sem nunca ter o coração queimando por nada. E não existe coisa mais horrível do que ver uma pessoa em crise com aquilo que se faz, fazendo de qualquer jeito, fazendo barriga para frente, sabe? Empurrando com a barriga. Ou fazendo, e sempre murmurando, fazendo por obrigação, sem alegria, porque a obrigação é o ladrão da alegria. Mas também você precisa entender que não é só sobre fazer coisas que dão muito prazer. Que existe um prazer no concluir das coisas. Steve Jobs diz assim, ó, as pessoas não sabem o que elas querem até que alguém lhes apresente. Então você diz, eu quero isso. Mas depois que você vê o resultado daquilo, você fala, não, acho que eu não queria isso. E de fato eu vou te apresentar princípios bíblicos amanhã, quinta-feira. Hoje foi só a introdução. Amanhã é quinta-feira. Sobre como você vai viver um alinhamento da sua razão com a emoção. Do seu propósito com os seus sentimentos. Os seus sentimentos foram feitos... Irmão, não é para você viver sem sentimento. Tem gente que diz, não, viver com Deus é viver sempre longe do que se gosta. Não, não existe isso, meu irmão. Não existe. Deus nos fez seres emocionais porque Ele quer que a gente viva isso. Aproveite cada momento. Em cada etapa certa. Sabe? Deus deseja que a gente aproveite cada momento com o coração, com alegria, com o sorriso nos olhos, sorriso nos lábios. Mas o que Ele vem nos libertar é sobre esse domínio de sentimentos que eu não deveria ter. E eu vou te ensinar a questionar esses sentimentos. Nós vamos juntos crescer aqui. Questionar sentimentos, entender a origem deles, e nos próximos dias começará um processo na sua vida de transformação de sentimentos. Ajuste quântico daquilo que você quer para aquilo que você precisa. E você vai começar a querer o que você precisa, a desejar o que você precisa. Não viver sempre desalinhado, desejando o que não precisa, ou desejando o que não deve. Você vai viver alinhado, ajustado. Em nome de Jesus, nesses 3 dias, um processo de transformação começará na sede dos seus sentimentos, onde você vai simplesmente começar a entender sentimentos, questioná-los, entender a origem do sentimento que existe hoje, para você começar a preparar o seu coração para sentir outras coisas, sentir prazer por outras coisas. Se prepare. Vamos orar juntos? Hoje foi só o começo, amanhã tem muito mais. Amanhã tem muito mais e quinta-feira também, encerramento. São 3 dias, é uma jornada. Você tem que entrar comigo nessa jornada aí. É uma maratona. Coloque sua roupa de correr, coloque seu melhor tênis. E vamos correr juntos esses 3 dias aqui. Eu tenho certeza que você vai mudar de mentalidade. Sabe, uma coisa que você precisa viver é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade é processo. Não é milagre, é processo. Então, você vai ver quando o povo de Israel foi tirado do Egito, Deus tirou eles do lugar errado, colocou no lugar certo. Mas você vai ver que a mentalidade de escravo permaneceu neles. E agora, no deserto, Deus tratava a mentalidade deles. Por quê? Porque na terra que eles iriam entrar, não caberia a mentalidade de escravo lá. Então existe um lugar novo para você entrar. Existe uma fase nova para você chegar, uma série nova para você passar. Está depois desse deserto, mas esse deserto tirou você do lugar errado. Só que agora o lugar errado precisa sair de dentro de você. Mudança de mentalidade, para você entender de fato que sentimentos que estão ainda em você não deveriam estar mais. E deveriam ser muito mais fracos do que são, para não te governarem mais. Em nome de Jesus, eu já declaro sobre a sua vida o governo do Espírito Santo de Deus.
É o Espírito que vai governar as suas decisões, e não somente os seus sentimentos. E você vai começar a sentir como Deus sente. Ver o seu coração bater no mesmo ritmo do coração de Deus. Não tem coisa mais linda. Quando você pede algo e Deus diz, eu só estou esperando você pedir porque é o mesmo pedido que eu ia fazer. Feche os olhos e vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos nessa manhã. Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã linda que o Senhor nos deu. Que oportunidade incrível. Que oportunidade incrível. De acordar e poder sentir a tua presença. Poder ouvir a tua palavra. Que oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá. São grandes os desafios de hoje. Mas eu não estou focando no que me falta. Estou olhando para aquilo que eu tenho e para o quanto que o Senhor pode fazer com aquilo que eu tenho. Pai, estou aprendendo, estou nesse processo de cada vez mais te entronizar como Senhor da minha vida. Sabe, como Salvador eu te aceitei de uma vez por todas, mas como Senhor eu preciso te aceitar todos os dias. E hoje eu te entronizo. Seja entronizado como meu Senhor. Sabe, Pai, quando eu falo sobre a vida financeira, sobre a vida profissional, sobre a vida amorosa, e eu vou para a Bíblia, eu vou para a oração, eu estou te entronizando nessas áreas. E hoje eu estou falando sobre a sede das emoções, sobre o nosso coração, sobre a alma, sobre a sede dos sentimentos. E o que nós estamos fazendo agora de manhã é te entronizando nesse lugar. Seja o rei dos meus sentimentos. Tu és o Senhor dos meus sentimentos. Tu governarás os meus sentimentos. Eles não vão me governar mais. Até que eles sejam Deus. Eu declaro guerra contra sentimentos perversos. Eu declaro guerra contra sentimentos que me levam a pecar. Que me levam a querer voltar para o Egito. Aleluia. Eu tenho a plena convicção de que enquanto eu estou nesse deserto, o Senhor está fazendo uma limpeza dentro de mim. E eu estou junto contigo, Pai, alinhando-me à tua vontade. Guerra contra sentimentos que me impedem de entrar no novo momento. Porque eu não quero entrar nesse novo momento sentindo o que eu sinto. Eu quero entrar no novo momento com um novo sentimento. Eu quero entrar na terra prometida, numa nova terra, com uma nova mentalidade. Com um novo coração. Eu já começo essa semana orando como o salmista orou. Dá-me um novo coração. Amanhã nós estaremos aqui, Pai. Quinta-feira também. Entendendo o processo de consciência sobre isso. E crescendo cada dia mais. Eu sei que serei transformado pela Tua presença. Por isso eu assumo esse compromisso hoje. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te conduza com sabedoria nesse dia.